Boa tarde, meus queridos. Vamos agora à nossa aula de número 12, perfeito? Nosso encontro virtual de número 12. Vamos estudar alguns tipos especiais de contagem, alguns tipos, desdobramentos do princípio fundamental da contagem, com nomes bem interessantes para a gente lembrar depois. Um deles é permutação, certo? Vamos estudar as permutações. O que são permutações? Permutar é trocar de posição. Então, vamos utilizar estruturas de troca de posição. Querido professor Tiago Miranda, eu já usei troca de posição no princípio fundamental de contagem. O que é que vai me acrescentar agora? Pouca coisa, vamos apenas tornar as estruturas mais formais, beleza? Vamos lá. Então, a permutação, ela aborda estruturas que tenham que trocar a posição de N objetos distintos. Atenção aqui ao distintos, como sempre. Então, vamos trocar N objetos de posição, certo? Bom, dá um exemplo aí para ficar mais claro. Vamos, com 5 pessoas, formar filas. Então, quantas filas com 5 pessoas podem ser formadas? Quantas entradas nós temos? 5. Quantas pessoas? 5. Então, vamos trocar 5 objetos de posição. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição. Quantas opções temos aqui para a primeira posição? 5. E para a segunda? 4. E para a terceira? 3. E para a quarta? 2. E para a quinta? Esse produto. E a gente já viu desde a primeira aula, quando eu fiz uma pequena pausa para falar desse cena dos próximos capítulos, a 5 fatorial. E nesse caso, como é um número pequeno, a gente pode calcular, não é verdade? 5 vezes 2, 10. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 resulta em 120. Certo. Agora vamos à situação geral, certo? Quantas filas com N pessoas podem ser formadas? Beleza. Agora a gente tem o quê? N entradas e N opções. Na primeira das casas, a gente vai ter N opções. Na segunda, como já gastamos uma delas, N menos 1. Na terceira, N menos 2. E assim por diante, até chegar à última casa, onde só há o quê? Uma opção. E isso aqui resulta exatamente em N fatorial. Então, a permutação, certo, de N objetos é exatamente N fatorial. Isso é um tipo específico do princípio fundamental da contagem. Uma das funções interessantes aqui das nossas permutações é o cálculo de anagramas. Anagramas são as rearrumações das letras de uma
palavra, formando uma nova palavra, que não necessariamente tem um sentido na linguagem comum, certo? Quando se usavam códigos para transmissão de mensagens desde a antiguidade, vários anagramas eram utilizados nessas mensagens, certo? Então, um anagrama é uma rearrumação das letras de uma determinada palavra e não precisa fazer sentido. Vamos ver daqui a pouco um exemplo. Tem vários anagramas que fazem sentido. Então, quantos anagramas possui a palavra fiscal? Então, a mesma coisa. A gente teria aqui, que pensar como um conjunto com esses elementos. Na primeira posição da nossa palavra aí temos quantas opções? Ou F, ou I, ou S, ou C, ou A, ou R. Temos 6 opções. Vamos escolher uma delas. Digamos que seja o C. Certo? Então, o C já foi usado. Para segunda posição, temos 5 opções. F, I, S, A, L. Vamos escolher aí a letra A. Vamos na sequência aqui. Então, na minha terceira casa, eu vou ter o quê? 4 opções. Então, por quê? Porque já usei o A. Digamos que vamos usar agora o F. Mas eu tinha 4 opções possíveis. Para a próxima casa, eu tenho 3 opções. Digamos que eu use agora o F. Agora me restam apenas o I e o S. 2 opções. Vamos colocar aqui o S. E uma opção, que é a letrinha I. Pronto, já esgotamos todos os elementos do nosso conjunto. Mas poderíamos fazer quantos anagramas com a palavra fiscal? Poderiam ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 6 fatorial. Poderia ser o quê? Um P6. Em permutações é bom você associar como se você estivesse formando novas palavras ao P da permutação com o P de palavra. Então, quando o problema sugerir uma rearrumação de letras para formar palavras, você está trabalhando com permutações. Então, 6 fatorial. A gente já viu ali na questão anterior que 5 fatorial resultou em 120. 120 vezes 6. Por que, Tiago? Porque isso aqui pode ser escrito dessa maneira. Então, 6 vezes 5 fatorial, 6 vezes 120, que resulta em 720 anagramas. Um exemplo bastante interessante são os anagramas da palavra prato. Bom, palavra, lembra o quê? Permutação. Então, posso calcular direto aqui um P5, que é 5 fatorial, que já calculamos hoje, que resulta em 120. Tá, Tiago, o que é que tem de interessante nessa palavrinha aí? É que prato pode, de repente, por uma rearrumação, virar porta. Por uma rearrumação, pode virar troca. Fazendo alguma outra rearrumação, pode gerar rápido. Temos aí, de maneira simples, pelo menos umas 4 palavrinhas que a gente pode formar. Eu não quero tudo isso não. Vou colocar aqui uma a mais, uma a mais para você me enviar agora. Eu quero que você forme mais alguma palavrinha com sentido pela permutação das letras aqui da palavra prato. Ou seja, quero que você faça algum outro anagrama dessa palavra e me envie aqui, sem ser esses que estão listados. Tem mais alguns aí, você consegue, tá bom? Estou aguardando, manda aí Vamos agora mais um exemplo de cálculo de anagramas. Os anagramas da palavra cair. Cair tem 4 letras, perfeito. Então, vamos reordenar as 4 letras dessa palavra. Tem gente que já lembrou. Palavra P, P de permutação.
vai fazer um P4 aqui. Então, esse P4 vai gerar o quê? Um 4 fatorial que resulta em 24, sem problemas. Mas a galera que vai sempre no raciocínio, aí organiza, né? As opções que ele tem em cada entrada. Lembrando que você, utilizando uma letra, ela não pode ser reutilizada. Então, um desses anagramas vai ser o quê? Né? No início, eu tenho 4 opções. Digamos que eu escolha a letra R. Essa letra não poderá mais ser utilizada. Quantas opções tem aqui no na minha segunda entrada? 3. Digamos que eu escolha a letra I. Então, o I não poderá mais ser utilizado. Quantas opções eu tenho na minha segunda entrada? 2. Digamos que eu escolha o C. Então, o C não vai poder mais ser utilizado. Quantas opções eu tenho na última entrada? 1. Então, está aí 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Em algumas questões, vocês já devem ter visto a volta, tá? A necessidade de transformar um número em fatorial. Então, aqui o 24 é 4 fatorial. Fatora o número e reorganiza de ordem crescente. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, se tiver o 5 vezes 5, até achar a completeza do fatorial. Certo? Pronto. Mas, digamos que eu peça um exemplinho mais elaborado. Eu quero ordenar esses anagramas de maneira alfabética. Certo? Então, anagramas da palavra cair em ordem alfabética. Posso começar pela letra A. Quantos vão ser os anagramas aqui? Faltam o quê? 3 letras. Então, 3 fatorial. 6. Pronto, vamos aí ver quem são essas figurinhas. Pode ser, começando pelo A, em ordem alfabética. Qual vai ser a segunda ali? C, depois o I, depois o R. Massa. A, C, agora eu inverto. R, I. Já troquei aqui, eu vou fazer a troca na terceira letra. Agora eu vou fixar quem aqui? Perdão, na segunda letra. A, I. Então vou fazer A, I, C, R. A, I, R, C. Estão vendo como dá trabalho. Daqui a pouco a gente vai ver que isso pode ser condensado. E aí agora? A, R, C, I e A, R, I, C. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente essas 6 palavrinhas que eu tinha fixado aqui. Como primeira letra, o C. Então, faltam 3 ainda. 3 fatorial, que é 6. Como é que vai ser feito aqui? CA e R, CA, RI, CI, AR, CI, RA. CR, AI, CR e A. Pronto. Iniciando agora pela letra I. Restam ainda 3 aqui para que eu faça a permutação. Esse fatorial aqui ficou muito feio. Vamos dar um belezol aí. 3 fatorial, que vai ser 6. Então vamos nessa. I, A, C, R, I, A, R, C, I, C, A, R, I, C, R, A, I, R, A, C, I, R, C, A. Então aí as 6 permutações que iniciam pelo I. Então agora vamos aquelas que iniciam-se pelo R. De novo, eu já fixei o R, eu ainda tenho o quê? 3 opções aqui para permutar. Então, são 6, não é verdade? Pronto. E aí vai ser R, A, C, R, A,
e C. R, C, aí, R, C e A. R, I, AC, R, I, CA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São aí todas devidamente organizadas. Perceba que 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, que era exatamente o número que a gente buscava. Então, se de repente eu quiser saber qual é a 10ª sequência de letras, eu já tinha 6 aqui, 7, 8, 9, 10. Seria essa sequência. É a 10ª posição. Se eu quisesse saber qual era a 20ª, então 6, 12, 18, 19 e 20. Essa é a 20ª. Quando for pedido a você alguma posição, você não precisa fazer todas as ordenações. Você vai organizando pela primeira letra e aí observando as permutações após a fixação da primeira letra, somando até chegar à posição que você deseja. Claro que após fixar a primeira letra, é possível que em algum momento você tenha que fixar a primeira e a segunda. Em algum outro momento, primeira, segunda e terceira, até chegar ao objetivo do item. Já já vamos fazer uma questãozinha que aborda exatamente o que eu estou falando. Mestre Bené, dá um take aí completo no quadro. Leia os anagramas da palavra cair. Tá? Aproveite e dá um zoom na primeira parte, enquadrando lá. Beleza. Filma Brandão entrando agora na sala. E aí, galera? E agora a segunda parte da ordenação. Tente enquadrar aí, Bené. Ordem alfabética. Certo? Pronto. Lembrando a você que está assistindo o AVA em casa, faça o seu apontamento. Não fique apenas confiando na memória. Certo? Vá anotando aqui tudo que a gente for construindo e fazendo as suas observações pessoais. Só assim que você, de fato, apreende o que está sendo dito aqui. E, de alguma maneira, pode construir outras situações com esse conhecimento. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir aqui com os cálculos de anagramas, tá? Número de anagramas, vou colocar agora isso aqui, né? Anagramas da palavra crosta. Quem já pegou a mãe, ó, palavra permutação, então já posso colocar um P6. 6 fatorial, que é 720. P6, já me equivoquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P6. Querido professor Tiago Miranda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Para quem não me deu boa tarde, manda uma mensagem, aproveita, deixa. Tem uma galera que entra, fica. Eu estava almoçando hoje com a meninas, a pessoa estava vendo, como é que eu sei que você está vendo? Eu não sentou lá, ligou o computador, você me dá boa tarde, eu vou fazer algumas perguntas para você durante o dia, e a gente vai melhorando nossa aprendizagem, e melhorando o relacionamento também, professor-aluno, ok? Manda uma mensagenzinha aí. A mensagem que pode me perguntar assim, professor, eu poderia continuar fazendo aqui meus retangulinhos, meus quadradinhos, tá? Então são 6 entradas, então vou fazer aqui meus 6 retangulinhos. Lembrando que, só um conceito de geometria que vocês vão ainda rever esse ano, todo quadrado é um retângulo, tá? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque para ser retângulo, tem que ter os 4 ângulos congruentes, 4 ângulos de mesma medida, 4 ângulos internos de mesma medida, que é 90 graus. Os lados opostos paralelos. O quadrado, ele amplia isso porque, além dos ângulos, ele tem os lados de mesma medida. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Beleza. E aí você poderia continuar fazendo assim? Claro, não foi daqui que a gente descobriu a existência de uma fórmula. E aí a gente vai aqui, ó,
Quadradinho por quadradinho, retangulinho por retangulinho. Esses últimos aqui já estavam bem magrelos, né? Esses retângulos do final. Pronto. Vamos chegar ao mesmo lugar, certo? Ao mesmo resultado, que é 720. Vamos agora ao seguinte, agora vamos melhorar o nosso problema. Então, quantos anagramas da palavra crosta podem ser formados com as consoantes juntas, certo? Então, olha só, a gente tem aqui a letra C, R, O, S, T, A. Só que agora, as consoantes, ó, C, R, S, T, elas precisam estar juntas. E aí, você pode até desenhar aqui também as vogais para separar. Então, eu preciso fazer a rearrumação dessas coisas. Então, beleza. O que é que eu tenho? Eu tenho 4 objetos, certo? Que vão ser permutados enquanto consoantes. E 3 objetos que vão ser permutados enquanto estruturas matemáticas, ó. Então, eu vou poder permutar essas letras. Como é que eu consigo permutar 4 coisas? É 1p4, que é 4 fatorial. E eu vou permutar todas essas 3 estruturas. Como é que eu permuto 3 estruturas? 3 fatorial. Pronto. Então, a estrutura final vai ser 1p4 vezes 1p3. 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6, 24 vezes 6 resulta em 144. Vou repetir aqui, certo? Repetir com calma, com tranquilidade, para a gente entender. Eu tenho agora a permutação desse bloco. Por que eu vou permutar um bloco inteiro? Porque as consoantes estão juntas. E dessas 2 outras vogais, e essas estão separadas, certo? Então eu tenho 1, 2, 3 estruturas que podem ser permutadas. Então esse P3. E esses 4 aqui podem também trocar de posição, que é o que? O P4. Pronto, P4 vezes P3, por quê? Porque é dependente. Você não está permutando as consoantes ou todas as letras. Você está permutando as consoantes e as demais letras. É uma estrutura dependente. São galhos aí da mesma árvore. Então, P4 vezes P3 é igual a 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6. 24 vezes 6, 144. Está aí uma estruturazinha bem interessante que a gente pode utilizar nas nossas avaliações, tá? Vamos agora aí à letra C do mesmo problema. Quantos anagramas da palavra crosta podemos formar de modo que eles comecem e terminem por vogal? Esses anagramas começam e terminam por vogal. Vou fazer esse probleminha do modo antigo, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 retangulinhos. Tem um último ali que ficou bem horroroso. Penúltimo. Pronto. Então, qual é o comando aí? Qual a condição do programa? Bené, chegue mais aqui. Chegue mais para enquadrar essa letra C. Ó, vai começar por vogal e terminar por vogal. Quais são as opções aí? Bom, pode começar por O ou por A e terminar ou por O ou por A. Massa. Então aqui no meio vai ser centralizado com as o quê? Consoantes. C, R, S e T. Pronto, legal. Agora vamos começar a trabalhar. Então, quantas opções eu tenho de início ali? Duas opções. O
e A. Digamos que eu escolho O A já foi aqui, certo? Então, ó, eram duas opções, escolhi uma delas. Vamos para o final. Se eu já escolhi o O, ele deixa de ser minha opção no final. Quantas opções eu tenho para o final? Eu estou quase obrigado a usar a letra A. Beleza. Na sequência aqui, quantas opções eu tenho para a segunda letra? 4. Vou usar uma delas, digamos que o C. Então, o C vai deixar de ser opção nas demais. Mas eu tinha o quê? 4 opções. Agora, quantas opções eu tenho? 3. Digamos aí que eu escolha o T. Então, o T vai deixar de ser opção nas demais. Quantas opções eu tenho agora? 2. Vamos aqui usar o S. Então, o S deixa de ser uma opção nessa quinta casa. E aqui eu tenho apenas uma opção, que é a letra E. Pronto. Então, respondendo aí os anagramas que começam e terminam por vogal. Vai ser o quê? 2 vezes 4 fatorial, 2 vezes 24, que resulta em 48. 48 anagramas que começam e terminam com vogal. Vamos agora aqui à letra D. Essa letra D é o caso que dá mais trabalho nesses elementos de permutação em análise combinatória. Muito parecida aqui com uma questãozinha que caiu no Enem do ano passado, certo? Então, se eu pegar todos esses anagramas da palavra crosta e colocarmos em ordem alfabética, qual posição ocuparia a palavra trocas? Então, olha só. Quantos são os anagramas que a gente vai ter começando pela letra A? Se eu começar pela letra A, certo? Depois eu vou ter que permutar 5 letras. Então, P5, que vai resultar em 5 fatorial. Depois, aqui na ordem alfabética, vem a letra C. A letra C, que vai ser o quê? Também P5. 5 fatorial. Depois vem qual letra aí? A, C já foram usadas, a letrinha O. Também um certo que P5, que também é 5 fatorial. Até aqui já foram 120 palavras. Aqui também 120 com as anteriores 240. Aqui também 120 com o que a gente já tinha 360. Com calma. Coloquei em ordem alfabética. Começadas pela letra A, eu tenho 120 palavras. E pela letra C, 120. Pela letra O, 120. Agora, quem é que vem aí? A letra R, não é verdade? Então, R também vai ser o que aqui? P5 são 120 palavras que começam com R e utilizam essas letras. Depois, S também tem o quê? Vou manter aqui de vermelho para não bagunçar. P5, que é o 5 fatorial, que é 120. Agora eu vou ter que criar novas estratégias, porque eu cheguei na letra T, que é a primeira letra aqui do meu problema. Agora eu vou ter que organizar o que? A segunda letra, certo? Para ficar mais bonitinho, vou fechar aqui e jogar para cima, certo? Então, começando pela letra T, depois eu estou colocando em ordem alfabética, vai vir A. Mas aqui é TR, eu estou em TA. Tem o que? Já gastei o T e o A. Restam aqui 1, 2, 3, 4. Então, P4, que é 4 fatorial, que é 24. Na ordem, TC vai ser o quê? Também P4, que é 4 fatorial, que é 24. Depois,
TO. A mesma lógica. Uma permutação aqui de 4 letras, são 24, ou seja, são 24 palavras que começam a contar usando essas letras. São 24 palavras que começam com TC, utilizando essas letras. A mesma coisa com o tom. Legal, mas ainda não chegamos aonde a gente quer, que é o TR. Depois vira o quê? Já usamos o A, o C, o O. Depois do O vem o quê? O R. E a gente chega onde a gente deseja, não é verdade? Pronto, então já temos aqui a nossa segunda letra. TR. Beleza. Agora vamos ter que ir para a terceira. Lembrando, perceba que a gente começou aqui, organizando pela primeira letra. Começamos por A e aí seguimos fazendo todas as permutações em ordem alfabética, até chegar à primeira letra que a gente desejava, que era o T. Partimos para a segunda letra. Organizamos tudo em ordem alfabética até chegar onde a gente desejava, que era o R. Chegamos ao R. Vamos começar de novo a organização. TR, A, TR, C, TR, O, e aí já é onde a gente quer. Então, a gente vai agora para a próxima letra. TR, O, e aí vai fazer o quê? De novo. A, TR, O, C. E aí já chegamos aonde a gente quer. Então, vamos para a próxima letra. Por coincidência, a próxima letra já é o que a gente quer. E aí só resta o S. Vamos voltar aqui e concluir. Então eram o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já gastei 3, então aqui é um P3. 3 fatorial, que é 6. Aqui também é um P3. 3 fatorial, que é 6. Aqui eu já tenho 4, faltam 2. O que é que significa isso aqui? Que existem duas palavras, começando por proa e utilizando as letras do problema. E aí, na sequência, a próxima palavra é exatamente troca. Vamos agora aqui fazer o somatório para ver qual é a posição da palavra trocas. Então, desse lado a gente já tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 120, que vai dar o que aí? Resultar em 600. 600 palavras que vão até aqui. Vamos agora para o segundo bloco, que são palavras que começam pela letra T. 24 mais 24, 48. 48 mais 24. Peraí, estou dando mole aqui, ó. Ao invés de ficar fazendo essas somas, eu vou agrupar aqui. 24 mais 6, 30. O outro agora, 24 mais 6, 30. E esse último aqui eu agrupo com esse 2 aqui, que vai ser o quê? 26. 30 mais 30, 60, mais 26, 86. Com os 600 que eu tinha, 686. Então, antes da palavra troca, eu já tinha 686. Então, vou colocar aqui, ó. Já tinha, antes da palavra trocas, eu tinha 686 palavras. Então, ela vai ocupar a posição que 687. Beleza, aí a gente fecha a letra B. Vamos seguindo a letra E. Nessas condições, que condições? As condições da letra D, né? Colocar todo mundo em ordem alfabética, mas essa é mais simples, certo? Essa é mais simples e bem menos trabalhosa, porque a parte mais trabalhosa a gente já fez aqui e ficou bonita, ficou linda, né? A questão está maravilhosa, gostei dela. Letra E. Fiquem ligados nessas questões que seus professores gostam, viu? Quando rola assim uma química, o amor, a gente quer rever essas questões, né? É assim na vida, quando a gente gosta, a gente corre atrás para rever. Fiquem ligados. Nessas condições, que palavra ocuparia a posição 362? Aqui é mais simples. Aqui ele deu uma palavra, então a gente teve que mapear. Ali ele deu a posição.
Bom, iniciadas com A tem 120. Tá? Por que 120? Porque são 6 letras. Uma já foi. Aqui é P5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 120. Iniciadas por C, idem, mesma lógica. Iniciadas por O, também a mesma lógica. Só que perceba que até aqui eu já tenho a posição da 1 até a 360. Eu só preciso organizar as duas próximas para chegar à posição 362. Qual é a próxima letra? R. Então, vamos aqui em ordem alfabética. São mais duas que eu quero, então com certeza ambas vão iniciar com a letra R. Por que, Tiago, você tem certeza que serão iniciadas pela letra R? Porque a gente já sabe que as próximas 120 palavras serão iniciadas pela letra R. Só que agora em ordem, eu só quero mais duas. R-A na sequência para ambas. R-A-C na sequência para ambas. R-A-C-O na sequência de ambas. Faltam apenas as letras o quê? As letras T e S. Então, vou colocar primeiro ST e depois inverto a ordem. TS. Essa aqui é a palavra que ocupa a posição 361 e essa é a palavra que ocupa a posição 362. Tá aí. Beleza, letra E bonitinha, completando esse exemplo que perpassa por toda a parte de permutação e anagrama. Tem um anagrama muito interessante de um livro, não sei se vocês leram, que era o livro Iracema, de José de Alencar, certo? Iracema é uma permutação da palavra América. Mas, Tiago, tem acento. Não, a permutação, os anagramas, eles consideram esse acento. A não ser que ele mande que você diferencie uma letra com acento de uma letra sem acento. Certo? Mas se você reorganizar aí, você vai chegar a América. Certo? Agora, tem um anagrama bem interessante. Eu queria que vocês tentassem resolver aí para mim. Certo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui no Brasil, especialmente se tratando de futebol, adora o povo argentino. Vamos aqui então a mais do AVA, certo? Quero que você tente aí descobrir qual é um bom anagrama da palavra argentino, certo? Fechando aí essa parte sobre permutações.